enquanto o Thiago ouve aí a mensagem da Rita Cadillac, o Léo Dias, como vocês sabem, deu a informação, está todo mundo muito preocupado com o Mariano, da dupla Munhoz e Mariano, que sofreu esse acidente grave durante o saltimbum do Luciano Huck, essa brincadeira, né, essas provas na piscina, que tem risco, tanto quanto a dança dos famosos, que muita gente, patins, né? Exatamente, do gelo, lembra? Tanta gente acabou saindo machucado também dessa história. Com o Mariano, ele bateu a cabeça, aí é que ele foi levado mesmo para o hospital, aí não tem jeito, né, gente? Sempre é muito perigoso. Então tá aqui, Mariano da dupla com Munhoz sofreu um grave acidente na manhã de hoje, quando gravava para o quadro Saltimbum do Caldeirão do Huck. Mariano bateu com a cabeça durante um salto e precisou de atendimento médico. Agora, você saltou daquele trampolim, bateu com a cabeça onde? Provavelmente na beira da piscina. Ai, né? meu Deus. Então, vocês imaginam o baque, o choque que foi. O que pode acontecer? Ele foi levado para um hospital particular da Zona Oeste do Rio de Janeiro, levou vários pontos na cabeça. A coluna procurou a assessoria da emissora, que ainda não se pronunciou sobre o assunto. O que a gente sabe até agora, conversando com algumas pessoas do hospital, é que ele está em estrita observação, tá? Ele vai ficar mais algumas horas em observação, depois estiver tudo bem, ele pode ser liberado e ir para casa, mas ainda... Boa tarde, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. E hoje, nesse nosso Boa Tarde, eu vou colocar Recife, porque os internautas me falaram que a gente entra em Recife no mesmo horário que Rio de Janeiro e que Belo Horizonte. Então, boa tarde para todo mundo aí, viu? Aí, gente, olha, a gente estava falando, não é, para vocês que estão sintonizando agora, sobre o acidente do Mariano, da dupla Munhoz e Mariano, que bateu com a cabeça ao saltar da piscina, gravando mais uma prova do quadro Saltimbum do programa do Luciano Huck. Ele levou pontos na cabeça, inclusive, e agora está em observação. Em princípio, né, mais algumas horas, nada foi constatado, não tiver nenhuma convulsão, nenhuma crise de vômitos, não tiver visão turva, tem tudo isso que às vezes só se manifesta depois de algumas horas. Se isso não acontecer, ele é liberado, ele vai para casa, mas ele tem que ficar no mais absoluto repouso, pelo menos até amanhã, tem que dar 24 horas nessa história. Amanhã daria mais uma revisada, mas não se sabe ainda qual foi a decisão tomada em relação a isso. Por enquanto, é observação total mesmo, precisa estar monitorado. Não é fácil, é um tremendo baque na cabeça, né? Eu gosto muito da dupla Munhoz e Mariano. Eu também, eles são um grande sucesso, só né? que agora a gente tem que ser justo, né? Quando você chama aí para um programa de televisão, vem aqui, vamos fazer uma pauta bacana, tal, não sei o quê. Muitas vezes as pessoas começam a arrumar 9 problemas. Aí chega na emissora líder e fala assim, ó, topa fazer pirueta, topa subir, descer, Sim, fazer... E aí todo mundo está disponível, tem horário e inclusive arrisca a vida. Porque isso, Sônia Abrão, a gente sabe como é que a pessoa fica paraplégica, como a pessoa fica tetraplégica. Esse tipo de salto, esse tipo de quadro é para pessoas que têm uma habilidade naquele quesito. Sim. Não para uma prova Tem como... esportista para isso. Para pessoas que são habilitadas. Sabe por quê, gente? O Thiago falando nisso, todo mundo se lembra, ontem inclusive o Raul Gil lembrou o Chacrinha no Máquina da Fama, a gente vai falar sobre isso, um quadro lindo, ver o Leleco lá, o Leleco Barbosa, foi uma coisa muito emocionante também, né? O filho do Chacrinha, o diretor do cassino, foi muito legal. O Leleco tinha um irmão, que vocês se lembram, gêmeo, o Nanato, que foi casado com a Vanderleia, e eles viveram muitos anos juntos, foi um longo casamento, foi uma história de amor muito linda na vida dos dois. O que aconteceu com o Nanato? Saltar na piscina, né? Aí quebrou a coluna e ficou numa cadeira de rodas, o resto da vida. A Leia casou com ele, ele já estava na cadeira de rodas, e foi um salto na piscina. Então, coisa realmente, simples, né? Parece que é simples, né? Quebrou a coluna e ficou jovem ainda, lindos, os dois sempre foram lindos, né? Numa cadeira de rodas, e era assim, uma coisa no coração do Chacrinha, ver o filho daquela maneira, mas assim, eles eram muito unidos, muito amor, e o Nanato nunca se deixou vencer por esse tipo de coisa, ele estava lá, estava no programa, participava com todo mundo, ele era muito ativo e de muita força interior. Então, essa foi a sina dele, justamente no auge da juventude, da força, da beleza, dar um salto na piscina, pum,
né? Aí foi muito triste. Então, esse risco se corre. Eu acho que realmente, não sei se as pessoas devem aceitar muito esse tipo de desafio mesmo, a não ser que, como ele estava falando, Felipe, também, estejam muito preparados, né? Porque eu acho assim, vai participar, mas então que tenha preparo para isso, que seja habilitado para isso. É esportista, manja, conhece, ok. Por mais que você se prepare, você não tem a habilidade, você não tem a predisposição para fazer aquilo, não está no seu DNA. Coloca eu para dar pirueta na piscina para você ver o que vai acontecer comigo. Coloca você. Pra colocar em cima da prancha, mas nunca cair tanto em cima de uma prancha inofensiva. Então, agora sabe, você imagina, não adianta. e eles vão aumentando o desafio. A atriz, a Solange Couto. A Solange Couto também machucou a coluna na dança, enfim. Sim, né? já Que teve todas as A Débora Seca na dança. O Bruno do KLB, lembra? Aquela época ele sofreu também fraturas sérias, então, fratura mesmo, de cair na dança. Então, se você levar em consideração, é óbvio, acidentes acontecem, você está num programa ao vivo. Mas esse tipo de prova predispõe Sim, muito então, a isso, aumenta o risco, né? Ótimo, né? Você dançar, ok, entretenimento, às vezes um deslize, enfim, a gente sabe. Mas essas provas mais específicas, que você coloca a pessoa num trampolim, que você coloca... Deixa para os atletas, acho que isso né? é muito perigoso. Deixa para os atletas. Bom, vamos torcer muito para que logo a gente tenha já um diagnóstico fechado, definido, que a gente saiba que ele foi para casa, vai se recuperar, e eu espero que não volte para o Saltimbu, porque o Bruno do KLB voltou, eles voltam, né? É muito doido. Porque talvez eles de falar não. Você acha? Às vezes é o desafio também, às vezes é querer ganhar a prova. Eles ficam com medo das outras provas, porque depois tem a novela, que tem a trilha da novela, aí depois tem o outro programa que vai falar, mas não melhor foi não contar. por querer, foi um acidente. Eu entendo, mas... Infelizmente. Mas o que o artista fala? Não posso fechar essa porta. Então, o cara chega mancando, ele chega de muleta, mas ele quer dar pirueta em cima do... Não dá, entendeu? Tem que ver que é saúde. Não, e tem que dar graças a Deus que, infelizmente, não foi nada... Obviamente que não há de ser nada grave, mas, poxa, poderia ser uma coisa fatal. Claro, até poderia sabe? mesmo. Então, viu? assim, infelizmente não foi nada grave. Agora ele fica aí na observação e não vai ser... Até porque ele é um moço jovem, bonito, talentoso, forte, aí né? tá numa ascensão absurda, fazendo o maior sucesso. E quem não gosta de ver ele custa dar uma saltando de rezadinha, trampolim? né? Vamos fazer uma prece, oração aí.